Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é a hora que você está vendo esse vídeo, mas e aí? Tudo bem? Eu queria trazer hoje a reflexão sobre as redes sociais. Bom, eu tenho visto ultimamente muita gente fazendo jejum de dopamina, o que me faz ter um certo interesse sobre isso, né? Se você tiver o mínimo de consciência do que está acontecendo hoje em dia, você percebe que o celular realmente é um problema. E eu não digo só o celular, mas todas as telas, né? Só que o celular é o que está mais de fácil acesso, é o que está mais ali conosco todos os dias. E eu tenho um tempo de uso, não sei, me diga você aí, qual é o tempo de uso que você tem no seu celular? Eu tenho no meu tempo de uso do celular, em média, de 9 a 15 horas. Pode me criticar, comenta aqui no comentário. Só faz isso da vida. Sai do TikTok. Mas eu tenho um tempo de tela absurdo e eu percebo o quanto que isso influencia no meu cotidiano. Óbvio, né? A minha falta de atenção, a minha falta de consistência na atenção. É uma questão que todo mundo acredita que tem TDAH. Talvez não seja TDAH. Talvez seja uso excessivo de telas, amigo. Uso excessivo de telas dá BO, dá problema. Eu queria lembrar para vocês aí que estão do outro lado, que tem aí 25 anos mais. Porque eu acho que quem tem 25 anos menos, talvez não pegue isso. Tô falando com a galera que lembra de CD, com a galera que lembra de disquete. É com você que eu tô falando, amigo. Tamo velho, hein? Galera que nasceu em 2010 já tem quase 20 anos, hein? Olha só. Pra galera dos anos 2000 aí, eu tenho certeza que você lembra como que era que a gente usava a internet antigamente. Em resumo, a internet era utilizada para jogos online. E tipo assim, jogos online, quando não era isso, eram redes sociais que não tinha DM, que não tinha entretenimento de vídeo curto. O mais curto de entretenimento que a gente tinha naquela época era um GIF, né? Um gifzinho de coração brilhante, um gifzinho de qualquer besteira assim. A forma como a gente usava o Orkut ou até mesmo o Facebook antigamente é bem diferente do que as pessoas estão usando hoje em dia, né? E eu falo isso porque a gente tinha uma relação com a internet diferente do que a gente tem hoje, o que vem se formando aí as novas gerações. Antes, a gente cotidiano, dia a dia, tá? Naquela época eu era criança, então eu acordava, eu ia no banheiro, escovava o dente, comia alguma coisa, me arrumava, tomava um banho, ia pra escola. Chegava na escola, tinha lá todas as atividades, isso tudo sem tela, viu, gente? Sem nenhum tipo de tela. A gente fazia isso antigamente, olha só. A gente ia, estudava, via as aulas, brincava no intervalo. Tinha aquele tempo de depois de todas as aulas, você fica ali esperando, né, alguém te buscar, ou quem ia sozinho ficava esperando o pai do coleguinha que não ia sozinho buscar, ou então se todo mundo dali do grupo ia sozinho, andavam juntos até certo ponto do caminho. Depois disso, cada um ia para sua casa, e aí, só aí, quase lá para meio-dia, 1h da tarde, que a gente já tinha vivido boa parte do nosso dia, a gente entrava em um computador. Se você aqui tinha uma relação diferente, me diga nos comentários. Porque eu posso estar errada, né? Eu posso achar que essa relação que eu tinha era, e o que meus colegas também tinham, era a relação de todo mundo, né? Mas enfim, antigamente era mais ou menos assim. Você tinha o uso mais das telas, das redes, da internet e tudo mais, vinha depois de você já ter vivido boa parte do seu dia. Isso é diferente também na formação do nosso cérebro, de como ele metaboliza a dopamina, de como ele metaboliza outros hormônios ali relacionados a prazer, a alguns outros sentimentos, né? Porque quando a gente está na internet, a gente não tem só prazer, a gente tem raiva, a gente tem angústia, a gente tem medo. Enquanto a gente está na internet, a gente consegue sentir todos os sentimentos que temos. Enquanto antigamente a gente precisava viver para sentir esses sentimentos, hoje em dia a gente não precisa mais. É só ficar olhando para a tela do celular assistindo algum vídeo. Dorme com essa. E isso é de muita importância que a gente tem em mente, da diferença, é o que está sendo a diferença nas relações, não só interpessoais, mas nas relações em geral,
de hoje em dia. Hoje em dia a gente não precisa viver, estar lá, sentir as emoções na pele para sentir de fato essas emoções. A gente pode só estar aqui dentro de um quarto escuro, sem ter acordado direito, sem ter tomado água, sem ter comido alguma coisa e já tá ali disposto a sentir várias emoções, porque o que geralmente acontece hoje em dia é você acorda e pega o celular. Essa mudança, né, de como a gente usa a internet é essencial para que a gente entenda por que estamos na geração que tem mais depressão, que tem mais transtornos, que tem mais déficit de atenção. E eu não estou falando de TDAH aqui não, porque você pode ter déficit de atenção sem ter TDAH, entendeu? Você pode ter aqui um déficit de redução de atenção por você estar assistindo só vídeo curto. Tudo isso é um sintoma de que o celular, ele adoece. É tão ignorante da nossa parte achar que isso aqui pode adoecer, que a gente nem tem essa relação de entender o porquê. Não é amigo, deixa eu falar uma coisa. Não é falta de vitamina. Não é falta de uma pessoa na sua vida. Não é falta de um pet, não. É excesso de celular. Acredite. Eu queria falar um pouco agora sobre como eu me sinto, como eu falei mais cedo, com o uso excessivo de celular. E aí é que tá. Eu, pelo menos, tenho a consciência de que eu uso excessivamente, que eu preciso diminuir. Porque eu tenho muitas pessoas ao meu redor que nem olham o tempo de uso, que isso nem faz diferença. Porque não se vê um problema. Não se vê um problema de estar na tela maior parte do tempo. E aqui eu tô falando do celular porque é o que a gente tem mais fácil acesso, né? Aí só a gente acorda, a gente faz assim, ó, e já tá na nossa mão. Tô falando de celular por causa disso. Mas entenda telas como computador, tablet, televisão, qualquer tipo de tela. Antigamente, tudo bem que a gente poderia acordar e colocar um Globo Rural enquanto a gente toma um café da manhã. Mas perceba, a gente não assistia o que a gente queria, a gente assistia o que tinha. E isso faz muita diferença. Porque quando você assiste o que você quer, a forma como o seu cérebro funciona é bem diferente do que aquilo de todo dia acordar, ver um Globo Rural, queira você goste ou não. Ver um Telecurso 2000, queira você goste ou não. A forma como o cérebro funciona é diferente. Quando você escolhe o conteúdo, quando você escolhe a emoção que você quer sentir assistindo aquele conteúdo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aí tem aquele conteúdo de conforto, tem aquele conteúdo de que, agora eu não quero pensar em nada, quero fritar o meu cérebro, vou assistir tal coisa. Me diga aí o que foi que você pensou. O meu conteúdo de conforto é ver aquela galera viajando o mundo de motorhome. Eu adoro chegar em casa de dia cansado, tomar um banho, deitar e ficar assistindo as pessoas conhecendo o mundo e viajando, enfim. E eu ali, em parte, com eles, né? Porque não estamos, né? Não estamos com ele, não só por não estar fisicamente, mas por não ter a realidade que eles têm, no sentido de eles vão mostrar só aquilo que interessa a eles. Né? Lembre disso, tudo que você assiste na internet, inclusive esse vídeo aqui, ele é editado, ele é cortado e é aquilo que eu quero que vocês vejam. A televisão também é assim, né? Mas aí tem aquela diferença de que o que quem está produzindo quer que você veja e a sua vontade de querer assistir. Muitas vezes, antigamente na televisão, a gente assistia coisas que a gente não estava afim de assistir, mas é porque é o que tinha. Hoje em dia a gente ainda não tem mais isso. Hoje em dia a gente consegue escolher qual é o conteúdo que a gente quer. Se a gente quer um filme, se a gente quer um vídeo, se a gente quer só ficar fritando o nosso cérebro no TikTok durante horas, né? E aí no TikTok você pode ver absurdos de vídeo gore, entendeu? Como você pode ver horas e horas e horas de filhotinhos fofinhos fazendo miau. Isso muda a forma como a gente lida com toda a química que acontece aqui, porque somos seres que dentro da gente acontece química, biologia, física. Então, a forma como a gente interage no mundo, a forma como a gente interage com a tecnologia, a forma como a gente interage com outras pessoas,
mexe tudo isso aqui. Quando a gente escolhe, entre muitas aspas, porque muitas vezes a gente faz no inconsciente, né? Mas quando a gente escolhe o que a gente vai assistir, a gente muda isso aqui. Porque você fala assim, bom, agora eu quero só ter um conteúdo conforto que eu só vou ter altos picos de dopamina. Você escolhe, e no momento que você quiser. Pode ser no intervalo do trabalho, aquelas 1 hora, 40 minutos que você tem. Pode ser de várias formas, você tá ali fritando o seu cérebro. Acredite. Então, muitas vezes, algumas pessoas não entendem isso e aí começam a ter vários problemas de socialização. Eu não vou dizer que eu estou alheio a isso, eu tenho vários problemas de socialização também. Mas eu não coloco a desculpa desses problemas no outro, no sexo oposto, no governo que está tendo. Eu não coloco essas desculpas nisso. Eu minimamente tenho uma consciência de que isso pode ser um excesso de telas. Talvez o seu problema de socialização também seja um excesso de telas. Segura a mão comigo, segura a mão comigo. Você não está sozinho. Eu acho que esse déficit de socialização que temos, muitas vezes, é confundido com guerra de gênero, né? Porque a forma como o algoritmo funciona para homens é bem diferente como a forma como o algoritmo funciona para mulheres. E por que você acha que é tão importante em sites, aplicativos, você ter essa distinção de gênero? Tudo que a gente tem hoje em dia em relação a redes, em relação à internet, é estruturado de várias formas, minuciosamente pensado, para que você fique mais tempo. E sabe por quê? Não é porque eles gostam que você fique assistindo conteúdo. Porque eu não sei se você percebeu, mas a quantidade de propagandas inseridas em cada intervalo de conteúdo vem só aumentando. E não vem só aumentando a quantidade de propagandas inseridas dentro de um conteúdo e outro. Tipo, você passa um stories, tem 3 stories de publicidade. Você assiste um vídeo de 10 minutos no YouTube e tem 6 publicidades. Não estou falando só isso. Eu estou falando também esse mecanismo em que a sociedade está se moldando para que, além dessas publicidades que a gente consegue ver e entender, tem publicidades subliminares, tem publicidades feitas pelo influenciador, entendeu? Então, muitas vezes eu tô ali assistindo um vídeo, aí vem um anúncio, aí eu pulo o anúncio, e quando eu pulo o anúncio, o influenciador que eu tô assistindo tá fazendo um anúncio também. Aí acaba o anúncio que esse influenciador tá fazendo, vem outro anúncio do YouTube. Vou trazer para outra realidade. Você tá passando no TikTok, aí você tá ali, vem um anúncio. Aí quando não, vem uma menina fazendo o GC. Aí quando não, vem alguém ali falando conteúdo e no meio do conteúdo ele insere ali uma publicidade que ele está ganhando dinheiro com isso. O algoritmo e as estruturas de redes sociais não estão querendo que você fique mais tempo nos aplicativos porque você é legal, porque você é bonitinho. Eles estão querendo que você gaste o seu dinheiro. E é muito difícil da gente perceber um pouco isso, porque a gente não entende o quanto que a gente gasta para ter isso. A gente precisa ter um Wi-Fi, se não um Wi-Fi, um plano de celular, que eu vou botar em básico, 50, 60 reais. Você já gasta aí por mês para ter acesso a esse tipo de coisa. Aí você tá ali assistindo um streamer, né? Você tá assistindo o YouTube, o Netflix, qualquer coisa assim de vídeos. Você pode pagar para não ver anúncio. Aí digamos que você não pague para não ver anúncio. Você vai ver uma quantidade absurda de anúncios em que essas plataformas vão colocar para você assistir. E quando você paga para não ver anúncio, você vai ver os criadores de conteúdo que ganham dinheiro fazendo esse anúncio. Então não tem para onde fugir. Vai chover anúncio para você, pagando ou não para ver. Aonde vamos parar? Eu acho que não é a primeira vez que eu faço essa pergunta aqui, né? Eu acho que eu sempre venho trazendo essa pergunta, aonde vamos parar? Porque é muito difícil na minha cabeça entender que a gente vai conseguir ter alguma coisa benéfica, algo positivo daqui.
né? De tudo isso que está acontecendo, dessas guerras intergênero, né? Dessas guerras políticas. E se você for ver, a internet é o que mais ajuda a gente brigar entre si. E eu falo entre si, é entre os seres humanos, viu? Não tô falando entre homens e mulheres, entre cis e trans, entre direita e esquerda, tô falando entre seres humanos. Porque eu posso ser uma mulher, mas você, homem que tá aí assistindo, você também é um ser humano. Bem como eu. Se a gente soa, o suor não é o mesmo, boca? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, boca, hein? Não precisa dos mesmos remédios? Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, boca! Só que não é interessante. E aí vai ser aquela coisa, eles estão contra nós, né? O pessoal da Maquita tá no telhado, né? Mas, tipo assim, não é interessante para quem estrutura todo esse sistema de redes sociais e enfins, que a gente seja unido, que seja uma paz na Terra. Não é interessante porque paz na Terra não engaja. Paz na Terra não gera cliques excessivos. Perceba que você só é levado a comentar algo no conteúdo de alguém, você só é levado a ter alguma reação a um conteúdo de alguém quando eles mexem com seus sentimentos mais pesados. É raiva, é rancor. Você pode estar até de acordo com o que o produtor de conteúdo está falando, mas o que ele está falando, o assunto que ele está falando, pega em você em algum sentimento que a maioria das vezes não é bom. Eu acho que a galera que estrutura a rede social entendeu isso muito cedo. Para conseguir não só estruturar isso, fazer que isso continue, mas que eles rentabilizem com isso. Então, digamos que você está vendo uma fofoca no site de fofoca. Eles ganham a partir da quantidade de cliques que tem no site. Então, é mais interessante eles noticiarem algo positivo que não vai trazer tanto clique ou algo absurdo que você não imaginaria que poderia acontecer, para que você crie uma curiosidade, para você ir lá, para você comentar. Você entendeu como é que tudo isso aqui funciona? E vocês entenderam como isso tudo aqui é tão prejudicial? E eu acho que é por isso que muita gente está fazendo jejum de dopamina. E eu tô aqui convidando você, que tem mais de 5 horas de uso de tela, venha comigo fazer esse jejum também. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou postar aqui alguns vídeos em sequência, mostrando como que eu estou fazendo. Porque é muito lindo eu chegar aqui e falar assim: oi, gente, bom dia. Então, tô fazendo jejum de dopamina, sabe, meu? E é assim, muito bom. E não mostrar de fato como fazer, tá ligado? De fato, como isso pode ser alcançado, não só por mim, mas por outras pessoas. Se é que eu consigo alcançar também. Porque daqui a pouco eu vou falar que vou fazer um jejum de dopamina, dura 3 dias. No 5º e no 6º dia eu tô ali assistindo 10, 15, 16 horas de vídeo. E eu me comprometo a falar aqui o que eu realmente estou fazendo para tentar diminuir essa quantidade excessiva de telas. Entendeu? Então, se você aí, você não sabe quanto tempo de uso você tem em média, procure. Nas configurações do seu celular, tem lá. Todos os celulares têm. Procure quanto tempo de tela você tem. E se você tem mais de 5 horas de tela, vem comigo. Vem comigo. Vamos fazer esse jejum, eu e você. E aí você me diz, melhorou? Não melhorou? Piorou? O que você acha? Para trazer um pouco mais a realidade do que eu tô querendo lhe dizer e as sensações que eu tô querendo trazer, e também para reduzir um pouco desse tempo de vídeo curto que você tem aí, eu vou indicar para você aqui 3 filmes. Eu nem vou falar livro, porque eu sei que é uma questão muito abrupta você parar de assistir vídeos de 30 segundos e começar a ler um livro, que muitas vezes é difícil, você não vai conseguir. Demanda muita concentração a longo prazo. E o que o vídeo curto faz é o quê? Tirar essa sua concentração a longo prazo. Então não vou aqui querer trazer nenhum tipo de livro para você ler hoje, não. Vou trazer aqui 3 filmes que são muito legais de assistir. São alguns aí, tem reconhecimento de premiações. Eu não vou saber muito não, porque eu não sou cinéfala, beleza? Mas tem uns aí com atores legais, com enredo legal, com a produção massa. E eu acho que vocês poderiam dar uma olhada nesses filmes e ver se tem alguma coisa aí que pega você.
Eu acho que alguma coisa vai pegar você. O primeiro filme que eu vou indicar, eu já falei ele aqui outras vezes, mas esse filme é muito, muito, muito bom para você entender o que está acontecendo agora. E o que vai acontecer, talvez, no futuro. Que não tem como dizer ao certo, mas está encaminhando para isso. Então, acho que é o filme Idiocracia. Esse filme, ele é incrível. Ele não tem, eu acho que nenhuma esses streamings famosos, Netflix, HBO, Amazon Prime, etc. Acho que não tem. Mas se você pesquisar, talvez aqui no YouTube mesmo, vocês consigam assistir. E caso ele já tenha saído do YouTube, dá aquela pesquisada no Googlezinho, sabe? Não. Os outros dois já são mais fáceis de achar. Eu acho que o Show de Truman, se você não viu, é bom você ver. Ele fala sobre uma realidade de um rapaz que vive em um mundo totalmente feito para ser comercializado, né? E aí, vários momentos da vida dele existe essa inserção de publicidade que às vezes ele entende, às vezes ele não entende. É muito bom esse filme, muito bom esse filme. E eu acho que vocês poderiam procurar. Eu acho que ele tem aqui no YouTube, o Show de Truman, massa, beleza? E o outro filme, ele é mais o que eu me vejo. A gente não está sendo mais protagonista das nossas histórias. Estamos sendo coadjuvantes de histórias de pessoas que nem nos conhecem. Isso é interessante porque esse filme, que é A Mulher do Trem, ele mostra exatamente isso. É a história de uma mulher que passava assim na frente de uma casa incrível todos os dias e ela começou a viver a vida daquela galera que morava naquela casa de forma excessiva a ponto de achar que fazia parte da família, que fazia... entendeu? Que estava ali no convívio. E eu acho que é isso que a gente sente quando a gente acompanha, né, uma galera, tipo, eu tenho esse tal influenciador que eu gosto muito de ver os vídeos dele todo dia. A gente acaba se sentindo parte, né, de alguma forma daquilo. E de fato somos, porque se não fosse nós ali gastando nosso tempo dando visualizações, talvez aquele influenciador não tivesse onde estar. Mas não somos parte efetiva de que nossa existência não importa. O que importa é a nossa visualização. O que importa é o nosso número ali. Entendeu? Aguardem aí mais conteúdos. Ou não também. E é isso. Um abraço. Entendeu? Se ame para conseguir amar o próximo. Eu estou nessa caminhada. E eu fico por aqui. Um beijo da gorda.